You get to hear me now. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um Top TV e olha aqui quem está ao meu lado, o Dr. Evandro Marton, otorrinolaringologista e otologista. Tudo bem? Boa tarde. O Dr. Evandro vai contar um pouquinho pra gente hoje, então, da profissão dele, né? E um pouquinho aí da otorrinolaringologia, um pouquinho da rinoplastia. E vamos começar falando, então, sobre a sua profissão. Como foi escolher essa área? Conta pra gente rapidinho a sua história. Bom, eu fiz a faculdade de medicina aqui em Catanduva mesmo. Depois eu fui para São Paulo fazer a especialização em otorrino. Eu fiquei 3 anos lá em São Paulo, depois fiz mais 2 anos de ouvido na Unicamp e também eu faço uma pós-graduação, uma atualização em rinoplastia. Eu acabei entrando no otorrino, primeiro que eu gosto de cirurgia, então já é o que eu queria. Gosto do tipo de cirurgia que faz e a otorrino hoje em dia ampliou muito, assim, então a gente não está limitado mais ao que era mais antigamente, há 20, 30 anos atrás, de nariz, ouvido e garganta. Então, hoje em dia a gente tem a parte estética, tem a parte de cabeça e pescoço, acesso à base do crânio, a gente tem próteses implantáveis que a gente faz no ouvido. Então ela ampliou muito, foi uma área que cresceu bastante, aí acaba conquistando um pouquinho. Tem a parte clínica também, que a gente consegue resolver muita coisa em consultório, tem a parte cirúrgica, então dá pra dividir bem o tempo, foi por isso que eu acabei indo pra essa parte aí. É bem grande essa área, né? Então, hoje eu quero falar sobre um assunto um pouquinho polêmico, né? E bem famoso, que é a rinoplastia. A minha primeira pergunta sobre essa cirurgia é em relação a ela ser realizada esteticamente ou por algum problema de saúde. Fala um pouquinho sobre esse assunto e sobre os problemas que levam a ser realizada essa cirurgia. Bom, a rinoplastia, a grande maioria das vezes, realmente ela é realizada por motivos estéticos. Então, o paciente está descontente com o nariz e ele acaba procurando a gente pela parte estética. O que mudou ultimamente é que, e isso acabou vindo um pouquinho por conta de alguns otorrinos começarem a fazer também, a gente hoje em dia, quando vai fazer a rinoplastia, a gente lembra de dar o enfoque não só na parte estética, que é importante, o paciente quer boa parte das vezes, como na parte funcional também. Então, o paciente, às vezes, ele tem a parte estética que incomoda ele, mas ele também tem o nariz que não respira bem, ele pode ter uma sinusite associada, algum outro quadro dentro do nariz dele, seja uma rinite, difícil controle, que às vezes a cirurgia colabora, ou alguma alteração anatômica que a gente já corrige na mesma cirurgia. Na maioria das vezes, realmente a procura acaba sendo por conta da estética, mas invariavelmente isso acontece por conta de um trauma que o paciente teve ao longo da vida. Então, teve uma fratura nasal, o nariz perdeu a conformidade como era antes. Às vezes o paciente nem quer mudar muito o nariz, ele só quer realmente voltar àquilo que ele já tinha antes. Então, recuperar a anatomia anterior dele. Mas a grande maioria das vezes ainda tem a parte estética. O que a gente tenta fazer hoje em dia, para ter mais benefício para o paciente não precisa ficar sendo submetido a diversas cirurgias ou com várias equipes, a gente casa. Então a gente faz a rinoplastia, junto eventualmente com cirurgias de septoplastia, sinusectomia, para corrigir tanto a parte estética, que às vezes é o que faz o paciente procurar, quanto a parte funcional. Com o otorrino acontece um pouco o contrário também, o paciente procura pela parte funcional e aí ao longo da conversa ele se queixa ou demonstra uma vontade de fazer rinoplastia e a gente acaba corrigindo isso daí também. Eu já tive bastante relatos das pessoas falando que quando elas saem da rinoplastia parece que elas não respiravam antes, né? Que elas não sabiam respirar, que elas já puxam o ar assim e o ar vem. E me conta, tem uma idade ideal para realizar essa cirurgia? Tem, o ideal para a gente fazer uma rinoplastia, como é uma cirurgia que vai mudar esteticamente e a pessoa obviamente ao longo da vida cresce, a gente costuma fazer por volta dos 18 anos. Em raros casos, em adolescentes, já no final de adolescência. Porque se a gente operar, por exemplo, uma criança com 13, 14 anos, ela ainda vai ter uma alteração estética, estrutural e provavelmente essa cirurgia vai se perder, ou pior, ela pode ficar com o nariz não compatível com aquele rosto que ele vai ter de adulto. Então, geralmente, a gente faz a cirurgia após os 18 anos, primeiro por motivos estéticos, por motivos estéticos e estruturais, e também um pouco por motivos legais, né? O paciente conseguir decidir pela cirurgia dele e ser responsável pela cirurgia que ele deseja fazer. Em alguns casos a gente faz antes, então, caso de trauma, por exemplo, então uma criança de 10, 12 anos, 5 anos, 16 anos que teve uma fratura nasal e alterou a anatomia a ponto de alterar inclusive a função, daí a gente acaba às vezes fazendo uma rinoplastia, mas acaba sendo mais uma rinoplastia funcional do que estética nesse caso.
Entendi, doutor. Então, me fala, como funciona o processo aqui na clínica e com você? O paciente, ele vem por meio de uma consulta, você faz aí uma análise, ele já sai daqui com a cirurgia marcada. E quanto tempo também demora essa cirurgia, que é uma dúvida que eu tenho? Então, vamos lá. Primeira coisa, o paciente precisa ser avaliado. Então, durante a primeira consulta, a gente vai avaliar se o paciente realmente só tem a queixa estética. E se for a queixa estética, ele vai dizer para mim o que incomoda ele, se é um dorsinho, se é o nariz que é largo, se é a pontinha que incomoda. E a gente vai, além da expectativa que o paciente tem do que incomoda ele, orientar ele também daquilo que é possível. Muitas vezes o paciente deseja algo que não vai ser compatível com o rosto dele. A gente tem que lembrar que o nariz tem que ficar bonito, mas tem que ficar harmônico com o rosto e tem que ficar funcional também. Não adianta o nariz perfeito que o paciente não respira. Então a gente vai alinhar as expectativas com o paciente. Eu explico para ele tudo certinho. Eu vou fazer uma avaliação também da parte funcional. Então a gente avalia se o paciente tem algum desvio de septo, se ele tem alguma queixa sugestiva de sinusite ou algum outro sintoma que atrapalha a respiração dele. Se tiver, a gente vai precisar talvez de uma outra avaliação, seja com um exame complementar como uma tomografia ou até uma endoscopia nasal, que a gente consegue fazer na primeira consulta. E algo que eu faço para todos os pacientes, independente da idade, eu sempre faço uma avaliação pré-anestésica. Então, ainda que na primeira consulta já o paciente decida que ele quer operar e a gente realmente já começa a ver a data, nesse período entre o dia que ele passa na consulta, o dia da cirurgia, vai ter uma avaliação com anestesista, avaliação com exames de sangue, eletrocardiograma quando necessário. É uma cirurgia estética, né, em boa parte das vezes, então a gente quer fazer isso com o máximo de segurança, a gente não quer fazer isso na correria e botando o paciente em risco. Com relação ao tempo de cirurgia, é uma cirurgia que varia bastante, então cirurgias que a gente precisa modificar menos no nariz do paciente tendem a durar menos. Quando a gente precisa, às vezes, mudar mais a anatomia, ou às vezes até tirar enxerto de orelha, de costela para estruturar o nariz, a gente acaba estendendo um pouquinho. Mas por volta aí de tempo cirúrgico, por volta de 4 horas. Às vezes um pouquinho menos quando é uma cirurgia mais simples, às vezes um pouquinho mais quando tem esses enxertos e tem mais detalhes no nariz do paciente. Olha só que bacana, pessoal. Doutor, muito obrigada por dar uma palavrinha com a gente aqui da Revista Top, por tirar as nossas dúvidas, e passa seu Instagram aí pro pessoal, então. Lá tem as informações, tem telefone, tem dicas, tem tudo. Tem, lá no Instagram tem tudo, tem o link para marcar consulta, tem explicação sobre rinoplastia, sobre cirurgias funcionais do nariz, do ouvido. O Instagram é @Evandro Marton, é só seguir lá, tem um monte de dica lá. Quem quiser pode mandar um direct, que a gente já vai solucionando as dúvidas também. É isso aí, pessoal. Então vão lá seguir o doutor. Lá também ele tira todas as dúvidas. Se você ficou aí com alguma dúvida, quer mais alguma informação, pode comentar aqui embaixo. Mas pode ir lá no Instagram do doutor também. E não se esqueçam de seguir a Revista Top nas redes sociais, de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece em Catanduva e região. Top, a revista número 1 das pessoas de sucesso.